E aí galera, bem-vindos a mais um Pipocando solene, né? Com certeza. Ó, 2020, galera, foi um ano daqueles, e apesar das tragédias, a gente não podia deixar de homenagear os grandes artistas que nos deixaram em 2020. O que é a vida? É o princípio da morte. Não tem como deixar de fora o Zé do Caixão, galera, um dos maiores tesouros brasileiros que surpreendeu o mundo aí com seus filmes de terror. E pena, né, a gente reconhecer às vezes a pessoa mais depois que ela falece do que antes, né? Sentiram bem mais falta dele quando ele faleceu, de fato. Obrigado. Vocês são muito amados. Pra quem não sabe, o personagem conseguiu alcançar fama internacional depois de A Meia-Noite Levarei Sua Alma e ainda deu um up no cinema marginal lá na década de 60. E apesar do amor do Mojica pelo Zé do Caixão, o ator também se aventurou em outros gêneros, desde a aventura até a pornô chanchada. Que foi um fenômeno no Brasil aqui, né, há uns tempos atrás. Entendeu? Tirem esse bêbado daqui, andem. Ou seja, ele era um verdadeiro artista e escolheu inclusive o Miss para fazer o seu funeral, onde inúmeros fãs e amigos compareceram para se despedir do seu ídolo. Pô, muito legal ter um nome brasileiro tão forte, um cara que, mesmo, cara, às vezes sem recurso, contra todas as possibilidades, estava fazendo cinema do jeito dele, né? Muito da hora. Qual o valor da vida se não há um filho para a continuidade da sangue? Eu sou o Shazam e esse aqui é meu sócio, o xerife. Muito prazer. Apesar do Mojica ser uma figura importante pro cinema brasileiro, a morte do Flávio Migliaccio foi sem dúvida uma das mais chocantes no Brasil. Isso porque o ator cometeu suicídio e deixou uma carta que gerou polêmica nas redes sociais, tanto pelo conteúdo quanto por ela ter sido divulgada, né? O que é uma coisa que não é tão ética. No texto ele diz estar decepcionado com a humanidade e o futuro do país, sendo que o próprio filho chegou a comentar como o pai considerava o governo fascista. Olha essa fita, gente. Mas a galera não ficou triste só pela carta, afinal o Flávio é um dos maiores atores da sua geração, tendo dado vida ao tio Maneco, que fez um baita sucesso na antiga TVE. Que cheiro é esse, Maneco? Escuta, perfume de laboratório é assim mesmo, tá legal? Não dá palpite errado. Não precisa agradecer, minha filha. O que eu fiz, qualquer outro faria. E pra seguir com as raízes brasileiras, não tem como deixar de fora a grande Chica Xavier, que passou dessa pra melhor, mas não sem antes deixar um legado. Essa atriz morreu com 88 anos, uma longa vida, e foi uma das percursoras da representatividade negra na TV brasileira, chegando a ganhar o Troféu Palmares pelo incentivo à cultura afro. Apesar do talento da Chica, a verdade é que ela foi subestimada por diretores, né, sempre repetindo o mesmo papel de escrava ou mãe de santo. O que é uma pena, porque ela tinha muito talento. Você vai ser uma grande estrela. Mesmo assim, ela foi brilhante nas suas interpretações e ela também deu vida a mulheres sábias, como em Sim a Moça e Dancing Days. Eu louvo a todos os inquices em nome do povo meu. Qual é que é? Eu sou o Louro José. Pra finalizar, os talentos brasileiros, não tinha como esquecer da morte precoce do Tom Veiga, o nosso querido Louro José, que se foi aos 47 anos, vítima de um AVC. Pô, por isso que é tão importante ficar ligado nesse lance de AVC. Cara, a gente não pensa nessas coisas, mas quando tem uma emergência, você tem que seguir protocolos, né? É sempre bom você estar por dentro desse tipo de emergência. Eu tenho um amigo muito próximo, que é o Phoenix, que novinho teve um AVC também. Se ele não tivesse conseguido ligar o celular dele pro irmão, às vezes coisa de minutos faz toda a diferença no tratamento. Então, cara, é sinistro isso aí. E, mano, o Tom Veiga era sensacional. Eu sou muito esperto, eu sou trabalhador. Mas a melhor qualidade minha, eu acho que é a modéstia. Eu sou muito modesto, eu não gosto de falar de mim. Essa notícia chocou o Brasil. Afinal, o Louro era um dos personagens mais queridos da TV e também da internet, né? Rendendo vários memes ao lado da Ana Maria Braga. Em especial, o meme dos pratos de louça milionária que ele quebra depois. Não, ele é um figura aqui. Na Maria foi mal. Não é à toa, galera, que os atores globais lamentaram a morte do Tom e relembraram aí as boas histórias vividas ao lado do passarinho fantoche. Que, pô, fez parte da cultura brasileira de um jeito que a gente não consegue nem mensurar, mano. O Louro José é muito forte, mano. Sabe, tipo, a nossa geração que cresceu assistindo televisão, todo mundo conhece. Verdade. E, pô, foi uma... E não tem tanto operador de boneco, né? Ele meio que representava isso também. Aí você viu que no Ratinho depois, o boneco lá do Ratinho fez uma homenagem pro Tom Veiga também. Então, sim, pô... é porque é muito importante, né? São poucos bonequeiros que tem, né, no Brasil. Exatamente. Lamentavelmente foi antes do combinado, né? É verdade.
E já que o assunto é morte inesperada, o coração da galera ainda não se recuperou da morte do Chadwick Boseman, que inclusive teve um vídeo especial aqui no canal que a gente tá deixando aqui linkado. O ator brilhou em Hollywood fazendo biografias de figuras importantes, como em Marshall, Igualdade e Justiça, além de dar vida ao querido Pantera Negra. E se o talento do cara não fosse o bastante, os fãs ficaram admirados com a bravura desse cara que fez os seus últimos papéis enquanto lutava contra o câncer, que infelizmente levou ele a óbito. E não falou pra ninguém, né, cara? Isso foi o mais triste. Bom, não demorou pra que o Chad recebesse homenagens de diversos amigos, além da população, né? Como a gente comentou no nosso vídeo, que a gente fez um tributo aí à carreira dele. Merecidíssimo, inclusive. Keep your paws off my man. Clear? Outra história pra lá de triste e chocante foi a morte trágica da Naya Rivera, conhecida aí pelo papel de Santana em Glee. Uma história muito triste, cara. Ela tava passeando com o filho dela de barco, foi um negócio absurdo. A atriz desapareceu depois de um passeio de barco com o filho e demorou alguns dias para as autoridades descobrirem que ela foi levada pela correnteza. Mano, o mais sinistro é que ela foi a terceira pessoa do elenco a morrer ainda jovem, trazendo de volta aquele boato antigo sobre Glee ser assim, uma série meio amaldiçoada, porque muitas pessoas do elenco sofreram coisas estranhas. Do you ever get tired of tearing other people down? No, not really. Oh, please. You guys love me. I keep it real and I'm hilarious. Independente disso, os amigos não demoraram a prestar homenagem nas redes sociais, incluindo a Lea Michele, de que ela tinha brigado há algum tempo. You're gonna be okay. It's okay. The Lady Elena of House Tyrell. Kiss me, child. Chegou a hora de homenagear grandes nomes da era de ouro de Hollywood que marcaram o cinema com muito talento, né? A Diana Rigg, por exemplo, morreu aos 82. E deixou um legado incrível pra trás, incluindo interpretar a única esposa do James Bond em 007, a serviço secreto de Sua Majestade. I love you. I know I'll never find another girl like you. Mas antes mesmo de fazer sucesso como Bond Girl, a atriz já tinha virado ícone feminista na série Os Vingadores, em que ela descia a porrada em geral, não como confundir aqui com a Marvel. O mais engraçado é que a Diana foi uma grande atriz de teatro, tendo inclusive levado um Tony pra casa. E por isso ela não entendia como aquela baboseira fazia tanto sucesso, no caso a série. O Tony, pra quem não sabe, é o Oscar do teatro. Exatamente. Wonderful memories of the American audiences and playing on Broadway. Thank you. Isso não mudou com o passar dos anos e apesar de fazer parte da Game of Thrones, ao dar vida a Olenna Tyrell, a atriz também disse não entender o hype da série. Eu não gostava muito de televisão, era mais teatro mesmo. I do appreciate these things can get a bit confusing in your family. Who are you? My name is Pussy Galore. Apesar da Diana ser a única esposa do espião, a Honor Blackman foi a primeira Bond Girl do cinema e também acabou partindo em 2020 aos 94 anos. A atriz ficou conhecida por dar vida a Pussy Galore, uma das únicas garotas a resistir aos encantos do James numa cena cheia de artes marciais, derrubando o cara na porrada. Caramba! You've asked for this. Mas não foi só nas telonas que a artista fez sucesso, brilhando também nos palcos com peças clássicas como, por exemplo, A Noviça Rebelde e também Cabaré. Never carry weapons after business hours. Yeah? So you're off duty? I'm completely defenseless. Mr. Bond. James Bond. Falando em James Bond, galera, o Sean Connery foi outro grande nome que resolveu ir bater um papo, né, com o senhor, morrendo de um jeito estiloso, eu diria. Isso porque o ator fez jus à carreira e passou seus últimos dias num hotel nas Bahamas, morrendo tranquilamente enquanto dormia. Muito bom, né? Que bom. E seus 90 anos agregam muito à história do cinema, a ponto do ator concorrer a mais de 30 prêmios, tendo levado o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Os Intocáveis. Do you want to do that? Are you ready to do that? Entre os papéis mais icônicos está o primeiro James Bond da história, o Henry Jones, que é o pai do Indiana Jones, e também o Juan Sanches de Highlander. E não é à toa que a Rainha Elizabeth resolveu homenagear o Sean e ele foi ordenado aí Cavaleiro da Ordem Britânica, tendo zerado esse jogo aí que é a vida. Indiana. Let it go. I'm Spartacus! I'm Spartacus.
O Kirk Douglas também foi uma das figuras mais importantes da antiga Hollywood e entregou pra gente papéis geniais no cinema. E depois de uma vida longa e brilhante, o ator resolveu dar uma pulada pro lado de lá, morrendo aos 103 anos de idade, com 3 indicações ao Oscar. Se eu morrer com 103, com 3 indicações no Oscar, eu estarei morrendo muito completo, feliz, eu acho. For the first time in my life, people cheering for me. Entre os seus melhores papéis, não tem como a gente deixar de lado o Van Gogh em Sede de Viver, ou também o famoso Spartacus no filme do Kubrick. Só trabalhou com gente fera. Oh, the power of Rome! That's the power of Rome! E o ator não era grande só nas telonas, galera. Ele foi conhecido pelo lado humanitário, porque ele doou milhões de dólares ao longo dos anos para instituições sociais. Free man dies, he loses the pleasure of life. But it's your wedding ring, ma'am. It may help my husband more. Off my finger. E com a morte do Kirk, a última sobrevivente da Hollywood clássica era a Olivia de Havilland, mas ela também resolveu descansar dessa vida aqui. A atriz viveu 104 anos. Cara, a água de Hollywood é muito boa, né? Muito boa, de um jeito brilhante, tendo estrelado aí os maiores clássicos hollywoodianos, como E o Vento Levou, As Aventuras de Robin Hood. E muitos outros. É porque eles bebem sangue, né? Do you have a point? Okay. Let's move on. Mesmo assim, foi só em 1947 que a Olivia levou o primeiro Oscar pra casa com Só Resta Uma Lágrima, levando também o segundo prêmio nos anos 50 por Tarde Demais. Fora das telonas, a Olivia era conhecida por processar grandes estúdios como a Warner pelos direitos dos atores, além de ter sido a primeira mulher a presidir o júri em Cannes. Ó, como o cinema não é feito só de atores e diretores, a gente não podia deixar de fora um dos compositores, cara, mais geniais de todos os tempos, que é o Ennio Morricone. O músico morreu aos 91 anos, mas não sem antes deixar 50 de carreira com as trilhas mais populares e marcantes da história. E sempre de forma genial, seja na complexidade de Era Uma Vez na América ou naquele assobio inconfundível de Três Homens em Conflito, que ajudou a redefinir o gênero western. Não é à toa, galera, que o Ennio trabalhou com grandes diretores como o Sergio Leone, o Giuseppe Tornatore, o Bertolucci e até mesmo o Tarantino. Apesar do seu talento, o Ennio sofreu aí por negligenciar Hollywood e preferir trabalhar com filmes europeus, tendo ganhado um Oscar só em 2016 por Os Oito Odiados, que inclusive falaram que foi tipo assim uma grande justiça que fizeram com ele, porque ele é um compositor absurdamente artístico, um cara muito foda, e o trabalho dele nos Oito Odiados é incrível, tanto porque o Tarantino nunca usa trilhas originais, sabia? Ele sempre usa trilhas do iPod. E aí pela primeira vez ele fez... Primeira vez não vou dizer, mas ele nunca faz trilhas originais. E aí ele fez uma trilha original para Os Oito Odiados e ganhou o Oscar. I don't want lunch. I want breakfast. O diretor Joel Schumacher foi outro que deixou a gente em 2020 batendo as botas, mas viveu longos 80 anos. Hollywood é show, né? Ninguém morre cedo lá. E teve uma carreira sensacional durante esse tempo. Todo mundo rico, muita gente não morre cedo lá. Os pobres. Ah, não, os atores loucos. A regra dos 27, então. Ele tem toda a razão. Apesar dos polêmicos Batman Eternamente e também Batman e Robin, o Joel foi responsável por grandes clássicos hollywoodianos nos anos 80, e esses Batmans aí, apesar de ter muita gente que não gosta, né, pô, ele fez muitas outras coisas. Really? Um excelente exemplo é o filme Os Garotos Perdidos, em que o diretor demonstrou bastante talento para as aventuras distópicas. Mas não tem como a gente deixar de fora filmes incríveis que marcaram a carreira, como por exemplo, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, Um Dia de Fúria, que é incrível, e Tempo de Matar. E não demorou para vários artistas lamentarem a morte do diretor, como Jim Carrey, que postou uma homenagem até mesmo o brasileiro Kleber Mendonça. I'm not giving you any money. You got a cigarette? I don't smoke. Oh, come on, man. You gotta give me something. Yeah, why don't you try to get a job? My precious. Agora chegou a vez de relembrar a carreira incrível do nosso querido Bilbo, o ator Ian Holm, que morreu aos 88 anos depois de complicações por causa do Parkinson. Apesar de ser conhecido pela nova geração como o famoso Hobbit, né? O ator já tinha marcado as telonas antigamente em Alien, como o Ash, aquele androide sinistrão. Any suggestions from you or mother? No, we're still collecting. Fora isso, ele ainda fez parte de filmes como, por exemplo, Hamlet, Henry V, em que pôde relembrar os tempos de palco quando dava a vida a personagens shakespearianos.
E se uma carreira dessas não é o suficiente, o Ian também atuou em Carruagens de Fogo, um dos filmes mais bem elogiados da história, com aquela trilha inesquecível. God the Father commands you. O Max von Sydow foi um dos artistas mais impressionantes do cinema e da TV, tendo feito parte de grandes produções, como por exemplo O Sétimo Selo e O Exorcista. E depois de atuar em mais de 100 filmes, o ator resolveu ir visitar o Papai do Céu aos 90 anos de idade. Mas se você tá boiando, é só você lembrar do Corvo de 3 Olhos em Game of Thrones, ou então do Santeca de Star Wars O Despertar da Força, o último grande trabalho desse cara. You may try, but you cannot deny the truth. That is your family. Pra fechar, ficam as menções honrosas pro David Prowse, que ajudou a imortalizar o Darth Vader. Também o Hugh Keays-Byrne, o Immortan Joe de Mad Max e o Eduardo Galvão, que foi vítima do coronavírus. Sinto muito privilegiado com a minha profissão, adoro, faço aquilo que eu amo. Agora eu entendo profundamente o que o poeta quis dizer, que seja eterno enquanto dure. Bom, galera, eu espero aí um 2021 de muita saúde pra você que tá assistindo isso. Você tá assistindo isso é porque você sobreviveu, né? Porque você passou. É isso aí, 2020 deixou cicatrizes em todo mundo, não foi mas fácil, eu espero... não foi fácil, mas passou. Passou. O importante é que a gente superou. E esses grandes nomes que a gente falou aqui tiveram vidas prósperas, deixaram grandes trabalhos pra trás, marcaram também a vida de todo mundo. Então... E não estarão aqui pra ver o Apocalipse. Não estarão aqui pra ver o Apocalipse e deixaram um legado, então estarão vivos de alguma forma, tá bom? Isso reconforta o fã. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.